Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai fazer o fechamento dessa série que fizemos aí, repercutindo um pouco a entrevista do Rodrigo Abreu no Teletime. Mas antes eu queria comentar com vocês que um levantamento feito pelo Alaska, o Alaska Black Institucional, do Henrique Breda, ele fez uma análise com relação ao comportamento dos investidores no fundo de ação. E ele disse o seguinte: 40% dos investidores resgataram do fundo de ação antes de um ano, antes de completar um ano. E 27% desses que resgataram saíram no prejuízo. Isso nos mostra um pouco o comportamento do investidor brasileiro. Em meio a uma onda de resgate em fundos de ações, com saques líquidos que somam quase 20 bilhões nos últimos 12 meses, um estudo feito pelo Alaska trouxe dados curiosos sobre o perfil dessa parcela de investidores do Brasil. Segundo um levantamento dos 145 mil cotistas que resgataram seus recursos do fundo Alaska Black Institucional, que é o carro-chefe da gestora do Henrique Breda, desde que foi criado em 2017, cerca de 39 mil pessoas saíram com prejuízo. O valor é equivalente a 27% dos resgates. Os dados estão num documento que eles divulgaram recentemente. Ter 39 mil cotistas que resgataram cotas negativas em um fundo com desempenho tão acima do benchmark, que é a taxa de referência, como é o Alaska Institucional, FIA, é uma estatística alarmante, que coloca em xeque o alinhamento das expectativas dos investidores e a estratégia do fundo que está investindo, disse o Alaska. Outro dado que trouxe preocupação é que 40% dos resgates totais do fundo são de aplicações feitas há menos de um ano. O estudo também aponta que cerca de 90% dos resgates ocorreram em até pouco mais de 2 anos e meio, o que costuma ser um prazo considerado pequeno para fundos de ações, que normalmente são pensados como investimentos para resgates a partir do 5º ano. A gestora, que ficou conhecida pela figura do Henrique Breda, gestor e seu principal porta-voz, passou por alguns momentos difíceis entre os anos de 2020 e 2021. Alguns dos fundos da casa, da família Black BDR, chegaram a ter retornos negativos de quase 60% em um mês. Em 2020, por exemplo, o fundo Alaska Black BDR encerrou o ano com perdas de 45%. Seguido por outra queda em 2021 de 18,17%. Apenas no ano passado, o produto voltou ao campo positivo, encerrando o período com ganhos de 9%. Então está aí um pouco dos números do Alaska e, ao mesmo tempo, uma reflexão do comportamento dos investidores de fundo de investimento que resgatam a sua aplicação em menos de um ano e saem, inclusive, realizando no prejuízo. Isso nos mostra um pouco desse perfil de curto prazo do brasileiro, de ser imediatista, né? De não pensar a longo prazo. Reflitam sobre isso, viu? É importante refletir sobre isso. Vamos, portanto, agora terminar o nosso último vídeo dessa série da entrevista com o Rodrigo Abreu da Oi no canal Teletime. Vamos a ela. Em relação às torres, realmente a aprovação da Anatel ela foi feita de maneira condicionada. Na nossa visão, todos os direitos de bens reversíveis são amplamente preservados pela transação, mesmo que existisse uma necessidade de utilização, o que não é o caso hoje para uma reversão de concessão, porque, segundo a nossa visão, pela interpretação a literal até do próprio regulamento de continuidade e pela própria lei geral nova, o uso desses recursos estaria garantido independente de uma transação. Então, mesmo que essa transação fosse realizada e os recursos recebidos, o uso dessa infraestrutura, no que diz respeito ao pedaço de capacidade que é utilizado para suportar as operações do STFC, da concessão, não deixaria de existir e continuaria a estar disponível para qualquer tipo de concessão, seja ela nossa, seja ela de uma outra concessionária, que acho que é uma daquelas possibilidades remotíssimas que viesse a acontecer, ou do próprio Estado. Tá? Mas, de qualquer maneira, o contrato foi feito respeitando essa obrigação. Agora, por uma questão de prudência em relação a toda a interpretação do TCU, existiu essa restrição. Na nossa visão, que é o que nós estamos pleiteando junto à agência, ainda que existisse essa restrição, com a qual a gente não concorda, porque nós não estamos em desacordo com o regulamento, ainda que existisse essa restrição não deveria inviabilizar o uso
dos recursos de tal processo de venda na própria concessão. E a concessão é deficitária, ela precisa de recursos. Então, de fato, essa vai ser uma discussão continuada aqui com a agência. Para algumas coisas, talvez seja até mais imediata a aplicação. Então, por exemplo, até o próprio CAPEX, que tem que ir para a concessão, ele naturalmente deveria ser autorizado, porque você está trocando um ativo regulatório por outro. Então, é uma discussão que ainda segue. A gente tem, acho que, uma perspectiva de poder manter o diálogo com a Anatel sobre isso, e vamos acompanhar ao longo dos próximos meses. Mas, de qualquer maneira, todo esse aporte que está sendo feito como parte do processo de pré-acordo da reestruturação, ele também visa cobrir esse gap, que é um gap que, de outra maneira, a gente teria aí quase 1 bilhão de recursos já injetados na operação. Tá? Ou você tem que fazer um novo processo de venda, caso a Anatel tivesse vetado essa operação, você tem que fazer um novo processo. Não, na verdade, o problema não é o processo de compra, o problema é o ativo, né? O ativo não muda, Samuca, mesmo que você mude o comprador, o ativo não muda, o ativo continua tendo, sim, uma característica, uma natureza, pelo menos a maior parte dele, regulatória, né? Então, o processo não mudaria se a gente fizesse um outro processo de venda, que tem que se resolver realmente a interpretação e validação do regulamento de continuidade, que para nós é muito claro, tá? Muito clara mesmo. E com relação ao processo de operação de TV, nós sempre dissemos e mencionamos que o processo da base de TV era importante para evitar um problema futuro de sustentabilidade, dada a necessidade de fazer os pagamentos onerosos de satélite não utilizado, né? E, obviamente, que nessa busca aqui existem várias alternativas, a operação da SK, que ainda não está completa e que, eventualmente, poderia até não vir a se completar, ela nos ajudaria a resolver um pedaço desse problema, mas, ao mesmo tempo, obviamente, que a gente sempre pensou em ter opções adicionais. Então, caso ela não venha a acontecer, nós temos opções adicionais de manter essa operação rodando e, eventualmente, lá com um acordo também que negociado com a empresa de satélite, ter o mesmo efeito de redução do custo operacional. E uma vez que você manteria essa operação rodando, obviamente que todos os resultados de receita dessa operação permaneceriam conosco, então ajudando a compensar essa eventual frustração, mas compensar no tempo, né? Não compensaria uma mas já dá para dizer que essa negociação ela subiu no telhado? Ou ainda a negociação está em andamento, pra... mas sempre existe uma possibilidade dela não acontecer. Enquanto não se chega a um acordo final sobre documentação, sobre termos finais, o que nós temos hoje é um MOU, que é um MOU válido. Na nossa visão, nós estamos cumprindo com todos os requisitos do MOU, mas obviamente que toda transação depende. Um MOU, na prática, ele é importante, ele dita as regras básicas de uma transação, mas o que efetivamente define uma transação é um contrato de compra e venda. Esse contrato ainda não existe, ele ainda está em discussão. Pode ser que se complete sim, pode ser que não se complete sim. Também pode existir essa possibilidade, obviamente que isso vai ser fato de comunicação no momento apropriado, mas por enquanto ela segue na discussão do contrato pós-MOU. Tá? Perfeito. Agora, com o fornecedor de satélite, no caso, acho que é a SES, né? Isso já está acertado, essa conversa já está alinhada. Essa conversa está bastante avançada, mas é uma conversa que já vinha de bastante tempo, ela está bastante avançada, obviamente não está divulgada do ponto de vista de formalização, porque essa formalização não existe, mas nós mencionamos no fato relevante da semana passada que esse tipo de negociação seria buscada. Então ela está em andamento. Perfeito. Rodrigo, eu acho que eu fiz a sabatina possível aqui nesse momento. Tem muita coisa que a gente ainda vai ter que explorar depois com um pouco mais de calma, mas queria te agradecer por ter trazido essas observações, essas correções, inclusive, porque algumas coisas que eu mesmo estava equivocado na minha interpretação. E boa sorte. Tomara que vocês consigam sair mais fortes aí desse processo do que entraram. Obrigado, Samuca. Como eu comentei, só para deixar a mensagem final, na prática, o nosso foco é realmente manter uma operação rodando sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo de impacto, e, obviamente, focar a reestruturação da companhia nos dois pontos que são os pontos mais críticos, tanto o financeiro, que é o que está sendo feito agora, quanto a resolução da equação dos temas de concessão, para que aí sim, toda essa empresa positiva que a gente está construindo e que vem sendo capaz de crescer receita, de crescer base, de conseguir destaque, de ganhar liderança de market share novamente, ela possa gerar resultado que seja um resultado efetivo. Né? Porque, por enquanto, o projeto de ter uma operadora digital não está descartado. Ainda assim, esse é o plano, esse plano de longo prazo continua. Exatamente. Esse é o plano de longo prazo. Perfeito. Bom, boa sorte. Tomara que a gente, na próxima entrevista, a gente tenha mais boas notícias para contar aqui para o pessoal. Tá ótimo. Obrigado, Rodrigo. Com vocês. Até mais. Valeu, Tchau, um abraço. Muito bem. Tá aí a entrevista. Tá aí o que ele disse, né? Clóvis, você acredita que a empresa vai falir? Não acredito que a empresa vai falir. Eu acho que a empresa caminha para ter sucesso. Caminha para ter sucesso no seu calvário. A justiça protegeu a empresa. A nova recuperação judicial foi uma proteção para a empresa. Temos aí uma arbitragem que vai acontecer agora, até 2025, vai ter um resultado. Vai terminar aí a questão da concessão, ou vai devolver a concessão, ou vai fazer a migração. Não é? Vai se fazer um encontro de contas com a arbitragem, a expectativa da Oi é receber 16 bi, e tudo indica que será favorável à arbitragem. Nos parece que a da Vivo, que está mais adiantada, mudou, por exemplo, o comportamento do presidente Christian Gebara, ele vinha dizendo que ia devolver a concessão, e agora, nesse início de ano, na apresentação do quarto trimestre, ele disse que acredita numa boa negociação para fazer a migração.
Isso provavelmente tem a ver com a reunião que houve em agosto da arbitragem, né, da Vivo. Então, me parece que essa arbitragem em agosto, essa reunião, foi favorável à Vivo para ela estar acreditando num processo de fechamento de acordo para migração, porque o Christian Gebara dizia que não havia a menor possibilidade de fazer a migração e que ele ia devolver a concessão, né? Então, se mudou alguma coisa, provavelmente mudou em função de algo que aconteceu na reunião de agosto da arbitragem da Vivo com a Anatel, né? Mas é um assunto confidencial, então a gente não tem informação. Mas é uma dedução que a gente está fazendo pela mudança de comportamento do presidente da Vivo. E se essa reunião da arbitragem de agosto da Vivo com a Anatel foi positiva para a Vivo, a da Oi também o será. É lamentar, meu caro Watson. Então a Oi vai ter direito a 16 bi. Se a Anatel tinha uma expectativa de 12 bi de recebimento da Oi, a Oi passa ainda a ter aí um crédito de 4 bi. Aí vamos lá para as multas, né? E aí deduz lá das multas, e aí a gente chega a um encontro de contas entre as partes, né? É isso que eu estou enxergando. Então, num cenário onde esse assunto arbitragem tende a ser favorável e você chega a uma equação de ajuste de contas aí com a Anatel, de forma favorável à Oi. E você encontra também uma situação onde de uma dívida de 30 bi, 15 bi desaparecem e são transformados em ações que vão ter um valor de 80% dessa nova companhia, né, que vai estar na mão de fundos de investimentos estrangeiros e de bancos. Essa nova empresa sai da nova recuperação judicial mais forte, não há dúvida. Apenas o pequeno investidor foi massacrado de 2020 até 2022 e vai ficar com a menor parte desta empresa, de participação, né? E atribui isso a uma não transparência da empresa ao longo dessa jornada. Não foi transparente e enganou os acionistas, porque em diversos momentos o presidente disse, lá na faixa de 1,80, 1,60 a ação, que a ação estava subavaliada e que ela não correspondia ao valor da companhia, que a empresa tenderia a subir, que tudo estava caminhando bem. Em agosto do ano passado, apresentou um laudo dizendo que a Oi não tinha problema de caixa pelos próximos 3 anos. Então, há uma série de inconsistências, de incongruências, de mentiras apresentadas nesta caminhada. E há de se buscar a reparação disso nos órgãos competentes, na CVM, no Ministério Público Federal, e a partir daí buscar, sim, medidas compensatórias para aqueles que foram induzidos a erros por conta da gestão da empresa, né? Então, esse é um outro momento. Não é agora, mas é um outro momento mais à frente. Mas, de novo, trazemos tudo isso porque a gente entende que a gente tem muito a estudar e aprender com este case. Eu disse isso desde o início e continuo dizendo, como aprendizado, né? Um grande case de aprendizado. E, obviamente, muita gente foi prejudicada por esta forma de condução que a empresa fez do ponto de vista das suas apresentações de resultados e da sua projeção de expectativas no decorrer desses anos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.